Você conhece o termo higiene do sono? Higiene do sono é o termo usado para designar um conjunto de regras e práticas que buscam preparar o organismo para, assim, no momento de dormir, esteja aí com maior qualidade, o sono. Quem explica sobre esse tema para a gente é o psiquiatra, o médico, Dr. Daniel Mafazioli Gonçalves, que está hoje aqui visitando o nosso programa. E é um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é meu. Gente, a psiquiatria anda crescendo como nunca. É uma área da medicina que é realmente muito especial e a gente acha interessante ter esse acompanhamento, ter essas especialidades, ajuda nas questões das emoções, nas questões físicas também. Acaba sendo um conjunto, né, doutor? Na verdade, a saúde mental é o que coordena todo o resto, né? A gente, quando não está com a mente muito bem, nós temos problemas, às vezes, dispara problemas físicos, né? Muitos. Uhum. E isso numa somatização. A gente fala tanto em somatização e como é comum isso acontecer com a gente, né? Acontecer conosco. Mas um dos pontos importantes para a gente ter uma boa saúde, ter mente leve, pensamentos também interessantes, é ter um bom sono, né? Uhum. Inibir aí a estresse, a irritação. E aí? Se você considerar que em torno de 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, por aí já só se pode ter uma noção da importância do assunto. E é interessante abordar esse assunto por 2 motivos. Além de ser 1/3 da nossa vida, né? Também porque a insônia, as pessoas nem imaginam isso, né? O paciente do consultório muitas vezes acha que aquilo só acontece com ele, né? Não, a insônia ela ocorre em 30% da população. Quer dizer, é muita gente, né? Então, num país como o Brasil, você tem mais de 70 milhões de pessoas com algum problema de insônia. Gente, tem gente que desde criança, na adolescência. É comum. É muito comum, né? Vem casos assim desde pequenininho. Desde bebês, às vezes. Nossa, que difícil. E além de ser algo muito frequente, né? A insônia, ela causa uma série de prejuízos no dia a dia da pessoa, né? Em termos cognitivos, em termos de memória, saúde cardiovascular. Sério? Está relacionado a um bom sono, né? Até porque o sono é necessário para que a gente possa liberar uma série de hormônios que são importantes para o nosso dia seguinte. Interessante. Se a gente não chega naquele sono, não existe essa liberação, essa troca aí de fluidos, de hormonais, alimentação das células, é todo um processo. Rejuvenescimento, consolidação da memória, né? Por exemplo, TSH, que é o hormônio da tireoide, né? A produção dele maior é no sono, né? O cortisol, que é tão importante, né? Que é liberado pela manhã, só é liberado com uma boa noite de sono. Então, assim, a boa noite de sono está envolvida com inúmeras coisas, né? E hoje em dia, a gente está dormindo cada vez mais tarde, não estamos mais na luzinha do lampião, não estamos mais, tranquilos a partir das 6, 7 horas da noite. Não, pelo contrário, nós estamos super ativos nesse momento, nessa fase. A noite começa, a gente está super ligado, não só na tecnologia, como também em outras questões. E aí, isso vem prejudicando? Porque vamos dizer assim, de um ponto de vista evolucionário, vamos dizer assim, né? O ser humano ele vai desenvolvendo uma química, uma biologia de acordo com as mudanças do seu tempo, né? Então, se nós, por exemplo, considerarmos uma pessoa, sei lá, da década de 40, 30, né? Não tinha TV, muitos não tinham nem luz em casa, né? Verdade. Então, assim, era uma coisa muito mais, o sono era muito mais natural. Anoitecia era para ir dormir, para descanso. Exato. E agora, o que está acontecendo, né, com a luz, com os aparelhos eletrônicos e principalmente com o celular tem sido um problema muito sério e causador de insônia, né? Pessoas que ficam lá no celular e não conseguem sair do celular, quando vê passou 2 horas, 3 horas do horário que gostaria de dormir, né? Além do que o celular é um estímulo muito forte.
né? Ele é um estímulo visual, é um estímulo mental, né? E para a gente ter agora a gente falar de higiene do sono, né? Para uma boa noite de sono, né? A gente precisa, antes de mais nada, né? A gente precisa acalmar a mente, acalmar o físico, né? Então, por exemplo, exercícios físicos, de preferência não à noite, né? A partir assim de 2 horas mais ou menos antes do horário que você pensa em dormir, né? Tentar baixar a luz do quarto ou da sala, né? Não usar mais o celular, né? Eu, por exemplo, 2 horas antes de dormir, acabou. Eu não uso o celular. Regrado, que beleza. Regrado, é. Só assim para baixar a rotação, porque às vezes a gente chega em casa, às vezes está na hora até de dormir, mas você está tão agitado e ainda fica vendo as coisas. É verdade, aí a gente acaba prejudicando, né? Prejudicando. E o sono, gente, quando ele não é natural, ele não tem o mesmo resgate que o nosso corpo precisa, o mesmo alimento, o mesmo reabastecimento, vamos dizer, que o nosso corpo precisa. A gente vê pelos medicamentos. Quantas pessoas tomando medicamento, mas diz que não é nada interessante, né? Quer dizer, faz a pessoa dormir, mas na verdade não é o mesmo descanso, né? Assim, nos problemas de insônia, a gente sempre tenta trabalhar com a higiene do sono. Certo, que é o ideal. Que é o ideal. Que é para a pessoa ter uma noite de sono natural. Que com recarga, realmente. E com recarga, e muito importante, porque o sono ele tem várias fases. E em cada fase ocorre determinadas reações químicas, enfim, né? E os medicamentos de sono, muitas vezes, atrapalham essas fases. Ele não vive essa fase. Entendeu? Ela vai para uma única, talvez. Exatamente. Então, aí tem uma situação, por exemplo, de sono. Tem pessoas que dizem, eu não sonho, porque em geral são pessoas que não têm o sono chamado sono REM, que é um sono depois do sono mais profundo. Ai, que interessante. Depois do sono mais profundo é o sono REM, onde tem o sono? Porque a gente tem a fase 1, a fase 2, 3, 4, sono REM, que é o momento em que a gente sonha, né? Aí depois a gente volta para a fase 3, 4, 2, aí desce para o REM de novo. Então ele tem a gente chama de arquitetura do sono. Bom, então a questão da higiene do sono está em atividades totalmente leves, naturais, do que vai comer, do que vai beber, né? Do tempo que você para sem muita iluminação, sem nada muito ativo. Às vezes a gente vê uns filmes que não dá para seguir dormindo. Cuidado aí, desligar um pouquinho, quem sabe ler um livro. Por isso que dizem tanto importância, né? Ler um livro, baixar a rotação, conversar sobre assuntos leves, né, doutor? É importante do ingerir, né? É muito importante também na higiene do sono não ingerir nada que seja ativador, né? Cafeína, mate, chimarrão, enfim, né? Também se aconselha não ingerir álcool à noite, né? Porque o álcool atrapalha essa arquitetura do sono. Muito bem. Só para a gente concluir, é um processo de cada um, isso é um cuidado, né? A gente que não é, para quem não é criança nem adolescente, é um processo de cada um. Nos pais, no mais, é os pais colocando ordem no pedaço, que eu lembro que antes era 8 horas da noite, tchau. Era boa noite, cama, né? E hoje não, as crianças estão levando o celular para o quarto, então é bem isso, prejudicando já o sono dessas crianças, mas é verdade. Adolescentes também, né? Doutor, quem está tomando remédio hoje, que não é pouca quantidade de pessoas, e toma assim como se não houvesse amanhã, está tudo certo, está tudo ok, é importante rever? Com certeza, é importante rever. Até porque muitos dos medicamentos que se usa para insônia, eles têm efeitos deletérios em aspectos principalmente da cognição, atenção, raciocínio e da memória, né? Então o ideal realmente é... Por um tempo. O que está indicado, né? O que está indicado é o uso por curtos períodos, né? 1 mês, 2 meses. Não esse dia a dia, esses 2 comprimidos que às vezes as pessoas até tomam porque um só não está mais fazendo efeito. Estou falando que coisa de saúde séria, tá? Depois fica aí cheio dos problemas e muito a gente acaba adquirindo. Só é importante ressaltar que tem também aqueles casos... Indicação médica. Que não tem assim... Mas tem que rever, não pode tomar por tomar. O médico deu por 6 meses, é 6 meses. Exatamente. Não continua tomando sem conversar com o médico. Exatamente. Combinado? Obrigada, tá, doutor? Por nada.